Bom, pessoal, agora hoje a gente vai começar a unidade 2, uma matéria um pouco mais densa sobre as contribuições, a regra matriz de incidência, a referibilidade, são algumas questões polêmicas e atuais em torno do tema das contribuições. Então, é um tema que vocês vão precisar de um pouco mais da leitura que eu deixei para vocês aí no sistema. Vou falar quais leituras eu deixei ao longo da aula, então vocês podem ficar despreocupados. E, obviamente, qualquer dúvida vocês podem tirar comigo. Lembrando, pessoal, que tudo que eu vou falar aqui, você já tem que ter aquela premissa que eu já trouxe lá da unidade 1. Então, eu não vou repetir questões que eu já falei lá na unidade 1. A gente já vai partir de premissas que a gente fixou lá na unidade 1 para a gente continuar a matéria aqui na unidade 2. Então, fique bem definido o que é, se vocês entenderam todas as questões da unidade 1, para a gente seguir em frente com tranquilidade. Então, hoje a gente vai falar, começando aqui um pouquinho, sobre a norma de competência das contribuições. Quando a gente fala em norma de competência, o que é? É aquela norma que a gente depreende lá do texto constitucional, que traz regras que devem ser observadas pelo ente instituidor do tributo, no caso das contribuições, para que aquele tributo seja válido, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, que é a premissa que a gente já definiu lá na unidade 1, é o que são as contribuições especiais. O termo aqui, contribuições especiais, que eu estou usando, pessoal, ele é muito próximo ao que a doutrina e a jurisprudência utiliza. Mas é óbvio que vocês vão conseguir encontrar em outros lugares outros termos para definir o que são as contribuições especiais. Eu gosto de usar o termo contribuições especiais, principalmente para diferenciar das contribuições de melhoria que a gente viu na última aula, que não se confundem com as contribuições que são a matéria da nossa aula. Então, o que são as contribuições especiais? Tributos não restituíveis que têm o produto da arrecadação destinado à finalidade constitucional específica. E essa finalidade, ela compõe a norma de competência, ou seja, para instituir qualquer contribuição, você precisa daquela norma que identifique a finalidade para a qual o produto da arrecadação vai ser destinado. Sem essa norma, você não pode falar que você está diante de uma contribuição. Então, a primeira regra que a gente identifica como uma regra que compõe essa norma de competência é a regra matriz de incidência. A regra matriz de incidência, e aqui, pessoal, eu estou usando a divisão em antecedente e consequente, como a doutrina faz. A regra matriz de incidência, eu estou utilizando aqui a denominação do professor Paulo de Barros Carvalho. O professor Paulo de Barros, ele traz a divisão em antecedente e consequente, como faz para qualquer regra jurídica. No antecedente, ele identifica alguns elementos, que a gente vai ver com mais calma durante a aula, e no consequente, outros elementos, que também nós vamos ver com mais calma, sendo que ele diverge um pouco de outros posicionamentos doutrinários, como do professor Sacha Calmon. O professor Sacha, ele identifica mais elementos do que o professor Paulo. Então, eu prefiro utilizar o do professor Paulo porque eu acho ele mais sintético e denso. Mas tem também a identificação de outros elementos da regra matriz de incidência que o professor Sacha traz, que vocês podem também utilizar na leitura de vocês. Mas, em regra, considerando aqui o posicionamento do professor Paulo de Barros, nós temos no antecedente normativo a descrição de uma ação que, se ocorrer em determinada circunstância de espaço e de tempo, faz surgir a relação jurídica tributária, que você tem dois polos, um polo ativo e o polo passivo. O polo ativo do sujeito ativo e aqui eu estou identificando como Estado com aspas, porque nós temos aí dentro a União, os municípios, os estados e o Distrito Federal. Então, eu coloquei entre aspas para vocês identificarem o Estado aí eu estou considerando aqueles entes federados que são competentes para instituir as contribuições. Então, você tem na relação o sujeito ativo e o sujeito passivo, que é aquele que vai ter o dever de quê? O dever de pagar o tributo ao sujeito ativo.
Então, o vínculo obrigacional que surge entre esses dois sujeitos, ele só surgiu por causa de uma ação que estava descrita no antecedente normativo da regra matriz de incidência. A regra matriz, portanto, é aquela regra que todos os tributos devem possuir com a descrição de uma ação que, se ocorrer, faz surgir a relação jurídica tributária. Então, essa regra que eu estou mostrando aí para vocês é uma regra de qualquer tributo. No caso das contribuições, como a gente viu, ela pode ser uma ação ou do Estado ou do contribuinte. E a gente vai ver com mais calma depois a regra matriz de incidência, dependendo se é uma contribuição vinculada ou uma contribuição não vinculada à atuação estatal. Mas agora, o que é mais importante para a gente fixar aqui é a outra regra que a gente também depreendeu lá do texto constitucional, que é a regra de conduta de destinação. Essa regra de conduta, ela não consta para todos os tributos. A gente viu que essa regra de conduta, ela tem para as contribuições e para os empréstimos compulsórios. Então, o que essa regra de conduta de destinação indica? No antecedente normativo, ela descreve, qual que é a descrição? A descrição é, se o Estado, novamente, receber os valores referentes à contribuição, ou seja, a contribuição paga, faz surgir o dever desse Estado que recebeu de destinar os valores recebidos para a finalidade constitucional que está trazida na lei. Ou seja, essa regra de destinação, basicamente, é para ela identificar para onde a finalidade, para onde o valor recebido vai ser destinado com a identificação da finalidade constitucional. Então, o importante dessa regra é o dever do Estado de destinar os valores recebidos. Como que essas regras, gente, se relacionam? E aqui a gente tem também discussão na doutrina sobre isso. Primeiro, gente, tem que lembrar, né? A destinação, ela não é aceita por todos os doutrinadores para falar sobre contribuições. Muitos entendem que a destinação não pode ser admitida dentro da norma tributária, aqui dentro dessa discussão tributária, que foi a discussão que a gente enfrentou na unidade 1. Mas agora nós estamos aqui partindo já passamos daquela premissa, já admitindo que a destinação é uma característica essencial das contribuições, nós temos aqui a identificação da regra matriz, que é aquela que todos os tributos têm, e da regra de destinação, que é aquela que as contribuições têm em especial, e também os empréstimos compulsórios, mas lembrando aqui, a gente está focando nas contribuições. Então, como essas normas se relacionam? Se o fato descrito na norma ocorrer, e aqui eu estou usando o termo fato gerador entre aspas, porque se vocês lerem o CTN, ele não traz o fato gerador, o termo fato gerador sempre só para identificar aquilo que está descrito na norma. Mas não vou entrar nessa polêmica aqui agora, eu só quero que vocês fixem o seguinte. Aquela ação que está descrita na lei, se o fato gerador, aquele fato que vai fazer a ação surgir dentro de uma determinada circunstância de espaço e de tempo, com a subsunção do fato à norma, e a subsunção ela só acontece com o lançamento, faz surgir a relação jurídica tributária, com o sujeito ativo e passivo, o vínculo obrigacional e o dever de pagar a contribuição. Se o Estado recebeu o dinheiro, o valor das contribuições pagas, ele vai passar a ter o dever de direcionar o valor para a finalidade constitucional da contribuição. Então, todos esses elementos que a gente identificou, o fato gerador, os elementos da relação jurídica tributária, os elementos para caracterizar que o valor vai ser destinado para uma finalidade específica, tudo isso tem que estar na lei instituidora das contribuições. Se a gente não tiver essa formatação dentro da lei, ele não vai ser uma contribuição. Você não vai poder falar que aquele instituto que consta, aquele tributo que consta da lei, vai ser uma contribuição. Você vai ter que analisar aquilo como uma outra espécie tributária. Então, se não tiver a regra de destinação, você não vai poder falar que aquilo é uma contribuição. Bom, como eu estava querendo focar com vocês aqui agora na questão da destinação,
A gente vai ver a regra matriz de incidência um pouco mais para frente, mas o que é o tão importante da destinação? A partir do momento que o Estado deixa de fazer a destinação para o lugar correto, qual é a consequência jurídica disso? Nós temos uma grande discussão, tanto na doutrina como na jurisprudência ainda esparso, mas mais na doutrina, avaliando a possibilidade de ter uma restituição da contribuição que foi paga. Por quê? Lembrando desse esquema que a gente acabou de ver, elas estão interligadas. Como essas normas estão interligadas, você precisa que todo esse caminho normativo seja cumprido para que as contribuições sejam validamente cobradas. Então, a partir do momento que você tem algum descumprimento no dever da regra de destinação, ela contamina a regra matriz de incidência. Isso, pessoal, é muito polêmico. Por quê? A gente tem doutrinadores que não aceitam a destinação, nós temos doutrinadores que entendem que a destinação ela compõe a regra matriz de incidência, como o professor Walter Lobato. E nós temos essa configuração que o professor Paulo Aires Barreto trouxe na tese de doutorado dele, que é a regra de destinação interligada com a regra matriz de incidência. Se elas estão interligadas, a partir do momento que houve o descumprimento da regra de destinação, afeta a regra matriz de incidência. Logo, vai poder ter o direito à restituição. Bom, antes da gente entrar nessa questão especificamente e ver como que a jurisprudência avalia esse argumento que a doutrina trouxe, que não é aceito até mesmo pela própria doutrina, porque alguns doutrinadores entendem que não pode se falar em restituição, é bom a gente atentar um pouquinho para quais são as formas de predestinação. Então, quais seriam as formas de descumprimento do dever de destinação. Então, esse descumprimento ele pode vir de uma forma em uma norma constitucional, ou seja, uma emenda constitucional feita pelo legislador constitucional derivado, trazendo uma previsão de que a contribuição não vai ser destinada para a finalidade legal para a qual ela foi instituída. A Constituição trazendo uma previsão. A gente tem uma previsão dessa, que é a famosa DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que ela foi considerada como constitucional pelo Supremo, e a gente vai ver esse posicionamento para frente, mas é uma questão extremamente polêmica na doutrina. Eu, particularmente, acho que qualquer norma constitucional do legislador constitucional derivado que venha indicando que a destinação não vai ser cumprida, ela é uma norma inconstitucional, porque ela não seguiu o trâmite constitucional da Constituição vigente, da Constituição originária, do legislador constituinte originário. Mas, polêmico. A outra forma de predestinação que a gente tem é a predestinação legal, ou seja, um instrumento legal prevendo a predestinação, o não cumprimento do dever de destinação. Bom, isso pode vir em duas formas de leis diferentes. Nós temos uma lei, a lei tributária, na lei que vai instituir aquela contribuição, indicando a finalidade diversa do que a Constituição indicou, ou não indicando qual a finalidade constitucional. Bem, pessoal, quando a gente está falando de lei instituidora, a gente tem cada questão a gente tem que analisar com muita calma, óbvio, cada situação ela vai gerar um efeito diferente. Se na lei instituidora ela não traz uma previsão da finalidade, a gente viu, a gente não está falando de uma contribuição. Se ela não tem destinação, ela não tem uma finalidade, a gente está tratando, ainda que a lei utilize o nome de contribuição, a gente está diante de uma espécie tributária diferente. E a gente tem que olhar o regime jurídico aplicável àquela espécie. Então, a gente vai ter que olhar espécies tributárias que não exigem a destinação do produto da arrecadação, como os impostos. Mas também você tem a possibilidade da lei indicar uma finalidade diferente. Se é uma finalidade diferente, você tem que olhar se a Constituição previu
para aquela contribuição uma possibilidade de ter uma finalidade diferente. A gente viu que a Constituição traz uma série de contribuições e uma série de finalidades. Então, às vezes, o legislador utilizou o nome de contribuição social, mas indicou que é destinada ao domínio econômico. Ora, se ela foi destinada ao domínio econômico, ela não é uma contribuição social. Então, você tem que olhar a finalidade para você conseguir identificar qual a espécie tributária, qual o regime jurídico aplicável. Então, não que ela vai ser inconstitucional necessariamente. Então, o fato de não ter uma finalidade na lei instituidora não necessariamente quer dizer que essa contribuição ela é indevida. Ela pode ser devida na forma do regime jurídico aplicável. Agora, pode ser também dentro de uma lei orçamentária. Então, qual é a situação? A gente tem uma lei instituidora indicando qual é a finalidade da contribuição. Vem uma lei orçamentária alterando a finalidade que já consta na lei instituidora. Esta alteração é inconstitucional, porque ela foi feita em desconformidade com o regime jurídico constitucional das contribuições, daquela contribuição que a gente está analisando. Se ela é inconstitucional, eu entendo que caberia avaliar a restituição. A gente não tem análise específica nesse sentido na jurisprudência, avaliando a possibilidade de restituição ou não. O professor Paulo Aires, ele traz a possibilidade de restituição e eu no meu livro também coloco essa possibilidade de restituição, caso a lei orçamentária seja inconstitucional. E além disso, a gente tem uma terceira forma de predestinação, que é a fática, ou por instrumento infralegal. Então, qual que é a circunstância? A Constituição indicou a finalidade, a lei instituidora indicou aquela finalidade, a lei orçamentária mandou a destinação do produto da arrecadação para aquela finalidade. Mas, quando do cumprimento da lei orçamentária, houve o desvio. Nesse caso, não necessariamente a gente vai ter uma inconstitucionalidade. Por quê? Se no momento fático a gente teve o desvio de finalidade, esse desvio, ele pode ser corrigido? Então, aquela lei orçamentária, aquela lei instituidora, a Constituição, é possível cumprir mesmo após o desvio? É possível pegar aquele dinheiro desviado e direcionar para a finalidade correta? Se isso for possível, a gente não vai poder falar em inconstitucionalidade, porque o valor vai passar a ser direcionado para a finalidade correta. Mas, se não for mais possível, não é viável o direcionamento para a finalidade correta, então aí a gente teria uma contaminação de inconstitucionalidade. Mas como que é feito o controle disso? E esse, pessoal, é o grande problema das contribuições. Quem faz o controle do orçamento? O TCU vai identificar isso, o Tribunal de Contas. Como que isso seria feito? Esse é o grande problema que a gente vê atualmente, e até alguns autores não admitem a possibilidade de restituição, porque a forma de controle da destinação, ela ainda é precária. Então, isso é um problema atual, que vocês vão ter que enfrentar isso daí, tanto na prática de vocês, como na vida pessoal, porque a gente está efetuando o pagamento de contribuições que deveriam ser destinadas para uma finalidade constitucional específica e ela não é. Se ela não está sendo por desvio, por problemas na administração pública, isso daí deveria ser fiscalizado para que a gente pudesse solicitar a restituição das contribuições. Polêmico, mas real. Aqui é uma questão importante, gente, porque a questão da DRU, que eu tinha comentado com vocês, com a ausência de inconstitucionalidade quando a gente vai falar em desvinculação, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Nesse RE aí que eu indico para vocês, 566007, que eu vou colocar na leitura de vocês, o Tribunal Pleno entendeu que não haveria inconstitucionalidade na DRU, o que, particularmente, eu entendo que é um absurdo esse entendimento, mas
eu acho que vocês têm que ler para vocês avaliarem o que vocês acham desse posicionamento. A meu ver, é um absurdo, porque a Constituição está violando a própria Constituição. A Constituição está trazendo um regime jurídico diferente do que a Constituição identifica. E além disso, e aqui só para a gente concluir esse vídeo, nós temos a discussão que ainda está pendente de análise no Supremo Tribunal Federal, que é o tema 696, de repercussão geral, que ele está querendo avaliar a validade da destinação dos recursos da CIP, a contribuição de iluminação, do custeio do serviço de iluminação pública, para o melhoramento e expansão da rede, ou seja, além do custeio do serviço, se dentro dessa ideia de custeio do serviço, o melhoramento e a expansão da rede estão dentro dessa ideia. Então, o STF ainda vai analisar essa questão e isso daí é interessante para vocês acompanharem. A gente vai continuar no próximo vídeo.